O silêncio de Deus não significa a ausência de sua presença. Bom dia, quem fala aqui é Jennifer Costa e é uma alegria poder te servir nesta manhã. Que o Espírito Santo fale ao seu coração aquilo que a sua alma anseia, necessita e precisa receber de Deus hoje. Eu quero compartilhar com você uma palavra que está no Salmos 83, versículo 1, que diz: Ó Deus, não te emudeças, não fiques em silêncio, nem te detenhas, ó Deus. Vamos orar? Amado da nossa alma, sabemos que em meio aos nossos processos estamos em progresso. Mas muitas vezes não compreendemos que quando as tempestades estão mais altas, a nossa alma mais angustiada, nós temos apenas o teu silêncio. Mas nos ensine nessa manhã a crer, a ter uma fé renovada, na certeza de que o Senhor continua sendo Deus, mesmo quando o Senhor se cala. Deus nos ensina a aprender e confiar que o Senhor continua a trabalhar quando o Senhor está em silêncio. Obrigada, Deus, por nos amar. Nessa manhã eu te entrego esta mulher que está aqui orando comigo. Talvez o marido do lado ouvindo, talvez alguma outra pessoa ao lado ouvindo. Abrace, fortalece, aquece o coração, traga uma fé fortalecida sobre esta que ora comigo agora. Deus, traga renovo, traga ânimo, traga alegria. Ah, Deus, reposiciona o olhar desta mulher para que ela olhe para ti. Aquele que é infalível, aquele que não perde a batalha, aquele que é imbatível. Deus, Tu és o nosso sustento e a nossa força. Vem com a Tua brisa suave, trazendo alento, paz aos nossos corações. Em nome de Jesus, assim eu oro. Amém. Amém. Por que Deus se cala no momento que eu mais preciso? Talvez você já tenha feito essa pergunta. Esse Salmo 83 que acabamos de ler, ele foi composto como cântico por Asaf, que era maestro do cântico dos músicos nos dias de Josafá. Foi escrito quando os reis dos amorreus, como revela em 2 Crônicas 20, quando Josafá recebeu a informação de que 5 nações lhe cercaram, e ele foi orar. Ele disse: Deus, estou com medo. Ele não escondeu a sua vulnerabilidade, ele não escondeu a sua aflição, ele não escondeu a sua angústia, ele não escondeu o seu medo. Ele admite que ele estava enfraquecido, ele admite que ele estava oscilando. Deus levanta um profeta e diz para Josafá: não temas, porque essa peleja é minha. Parece que Josafá foi orar meio-dia e a resposta veio meia-noite, mas não foi isso que aconteceu. Foram meses assim, meses em silêncio, recebendo afrontas de 5 nações, recebendo retaliações, palavras, e Deus não se manifestava. Josafá começou a cantar: até quando o Senhor ficará em silêncio? É incrível que na hora que a gente mais precisa de Deus, a gente tem a sensação de que Deus para de falar conosco. No Salmo 10, o salmista também se angustia e ele diz: Senhor, por que estás tão longe? Por que te escondes em tempos de angústia? É como se dissesse: se manifesta, fala alguma coisa, eu preciso de uma resposta. Mas algo que nós precisamos aprender sobre o silêncio de Deus é que Deus quer nos ensinar alguma coisa quando Ele se cala.
Elias, quando foge de Jezabel, ele se desespera e fala que quer a morte. O desespero de um crente na aflição. Mas a Bíblia diz que veio um vento forte. Quando ele estava lá na caverna se escondendo, veio um vento forte e Elias achou que Deus estava no vento, mas não estava. Veio também um terremoto e Elias diz: agora o Senhor vem no terremoto. Imagina, quebrando tudo. E ele diz: Deus vem no terremoto, mas Deus não estava lá. De repente veio a saraiva e Elias já tinha tido experiência com fogo. Ele disse: não, agora com certeza Deus vem no fogo. E ele não estava lá. E veio uma brisa suave e mansa. Dessa vez, Elias nem saiu para fora. Mas ouviu-se uma voz dizendo: Elias, vem para fora. Se ele não veio no vento, talvez ele pensou, se ele não veio no terremoto, no fogo, ele não vai vir nesse silêncio. O nosso coração quer que Deus se manifeste no meio do turbilhão. O nosso coração deseja que Deus fale conosco quando as ondas estão mais altas. Mas precisamos aprender a fazer a diferença de poder e presença. Quando o povo de Israel fez um bezerro de ouro, aquilo entristeceu profundamente o coração de Deus e Deus falou para Moisés: olha, eu vou enviar um anjo para conduzir vocês até a terra prometida, mas eu não vou. E Moisés disse: não me faças subir daqui se a tua presença não for comigo. O anjo significa o poder, significa a autoridade, significa o cuidado de Deus. Mas ele aprendeu que nenhum poder se compara à presença de Deus. E ele disse: não me faça sair daqui se a tua presença não for comigo. A presença de Deus muitas vezes está no silêncio, numa brisa suave e mansa. O silêncio de Deus muitas vezes grita mais nos nossos ouvidos do que as circunstâncias mais difíceis. Há momentos que enfrentamos circunstâncias tão difíceis, uma angústia, uma tristeza. Choramos, clamamos aos céus e até pensamos que Deus nos esqueceu. O pior de tudo é que nessas horas percebemos que não ouviremos a voz de Deus no momento que mais precisamos. O silêncio de Deus não significa a ausência dele. O fato de Deus não estar falando aquilo que você quer ouvir não significa que ele está ausente. Ele está em silêncio, mas está presente. Você pode não estar vendo, você pode não estar percebendo, mas ele está aí do seu lado, te sustentando, presente na sua história. Quem está te dando força para te manter de pé? Quem está te dando força para todo dia se levantar? Quem está te dando forças para continuar firme em Deus, quando você tinha tudo para parar? Quem está te dando forças para você continuar buscando a face de Deus? Você percebe? Pode perceber que ele pode até estar em silêncio, mas ele não está ausente? Aleluia! Por que você acha que se ele estivesse ausente, você teria forças o suficiente para suportar tudo o que você tem suportado sozinha? Você acha que teria estrutura para permanecer de pé? Não, né? A verdade é que você não está sozinha. Deus é contigo, mulher. A verdade é que você não está passando essa guerra sozinha. Mesmo que você não veja, a mão de Deus está com você. Mesmo que você não sinta, a presença dele está aí do seu lado. Ele está te abraçando, te cercando, te fortalecendo. Às vezes o próprio Deus está em silêncio para te ensinar, para te tratar, para que você aprenda a viver experiências novas com Ele.
Não perca a sua fé porque você não está ouvindo tudo que você deseja ouvir de Deus. Não desanima porque você não está tendo tudo o que você quer ouvir de Deus nesse momento. Não está tendo as respostas, as experiências e nem aquilo que você gostaria que Ele falasse. Talvez seja nesse tempo que, mais do que receber uma resposta, Deus está te chamando para ser a resposta para a sua família, para o seu casamento, para as suas aflições, para os seus relacionamentos. Seja a resposta. O período interbíblico, que é o período entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, aquela folhinha branca que fica na Bíblia, foi o período do maior silêncio de Deus na história. Alguns teólogos afirmam que não houve voz profética nesse tempo, que não houve inspiração para que isso fosse registrado e colocado no cânon sagrado para ser levado dentro da Bíblia. Mesmo assim, você poderá ver Deus se movendo na história. Mesmo assim, você vai ver Deus agindo. Mesmo que isso não seja relatado, mesmo que não haja uma expressão profética, mesmo que haja apenas o silêncio de Deus. O que você vai ver é Deus preparando o caminho para a vinda do Messias, o Filho de Deus, Jesus Cristo, aquele que tira o pecado do mundo. Talvez seja no silêncio que Deus está preparando a maior história da sua vida. Talvez seja no silêncio que Deus está preparando a maior vitória, a maior conquista, a maior bênção que você poderia viver. Não significa que Deus não está se movendo. O silêncio não significa que Deus não está agindo. O silêncio não significa que Deus não está trabalhando a seu favor. Você não pode perder agora o seu foco, simplesmente porque você não ouviu a voz de Deus, porque Deus está em silêncio. Você não pode desistir da fé porque você não ouviu a voz dele. Você não pode procurar outro caminho porque Ele não tem te dado a resposta agora, como você gostaria. Às vezes o tempo que você está vivendo é o tempo do silêncio de Deus. Nesse tempo, você vai ver como Deus vai tratar a sua alma. Ele pode não estar falando, mas Ele está te ensinando. Quando Deus fica em silêncio, é porque Ele quer ouvir a sua voz. Talvez Deus esteja permitindo o silêncio, permitindo essa estação, porque Ele deseja ouvir o seu clamor, para você buscar de maneira profunda, intensa, como você nunca fez. Tem momentos que Deus não fala, porque Ele quer que você fale. Ele quer te ouvir, Ele quer ouvir o seu clamor, Ele quer ouvir as suas palavras. As crises, as portas fechadas, as dores fazem você orar como nunca orou. Já percebeu isso? É exatamente na dor que aprendemos sobre Deus. É exatamente quando estamos diante das portas fechadas que nós buscamos como nunca buscamos, que nós lemos a Bíblia como nunca lemos. O silêncio de Deus mobiliza você para te movimentar na sua vida espiritual, para você viver experiências com Deus que você nunca viveu antes. O silêncio de Deus é o momento de você clamar. Abra sua voz e clame. Abra sua voz, porque o silêncio de Deus também pode ser resposta. O silêncio de Deus pode ser a provisão, o cuidado daquilo que Ele está preparando para a sua história. Apenas confie, clame, faça a sua parte e você verá a glória de Deus. Deus te abençoe.